Muito bem, chegando com o Arena Alterosa e hoje é dia dele que está aqui com a gente, Luiz Marmendes, toda quinta-feira está sempre presente aqui no Arena Alterosa. Muito bom dia para você, tá tudo bem, tá tudo certo com a vitória do Vasco, meu filho? Ah, feliz demais, olha o Vascão aí, 2-0, mostrando aí realmente que tem potencial. A gente acredita no time, né, Fernando? Apesar dos problemas, apesar dos pesares. Vamos ver, né, quem sabe o Vasco possa surpreender aí, consiga surpreender o torcedor que tá sofrido, tá machucado, dentro e fora de campo, né? E o jogo? Falando do jogo em si, o que você achou? O Vasco jogou bem, 2-0, tinha vencido o primeiro jogo lá, né, no Chile, e venceu jogando em casa, inclusive com quebra de recorde, o garoto mais jovem do Vasco da Gama marcar na Libertadores, o garoto Paulinho, deixou dele. O Vasco está mais centrado em campo, é um time que não está arriscando demais, não está inventando muito, fazendo arroz com feijão, Fernando, eu falo muito isso. Tem vezes que o jogador quer inventar demais, acaba errando. O Vasco tem sido muito esperto nesse ponto, não tem abusado, tem sido ali dentro de campo muito cauteloso em algumas situações ali, está conseguindo resultados bons. Vamos fazer o seguinte então, vamos ouvir ele, que foi um dos personagens principais da partida de ontem, o garoto Paulinho, que marcou de novo, está jogando muita bola, é uma das esperanças aí do Vasco da Gama para esse ano, para a temporada 2018, e falou da quebra do recorde. Fico muito feliz com essa vitória, né, com essa classificação. O time todo vinha trabalhando muito na pré-temporada para chegar nesses primeiros jogos e fazer bons jogos para poder sair com a classificação. E hoje quebrei um recorde, fico feliz com esse recorde. Tinha botado como meta desde quando o Evander tinha quebrado lá no Chile. Botei como meta e hoje pude contribuir fazendo gol. Luiz Marmendes, o que chama bastante atenção no Paulinho é que, apesar da pouca idade, né, tem só 17 anos, a fala dele é sempre um garoto com personalidade, né? Ele é bem maduro, né? Maduro, objetivo, né? Rapaz, o cara é bem treinado, sabe a que veio aí e acredito muito nesse jogador. O Vasco tem um trabalho de base fantástico, né, Fernando? A gente tem que salientar isso, porque historicamente é um time que sempre revelou bons jogadores, né? Felipe Coutinho, por exemplo, a gente sempre tem que falar um pouquinho sobre ele. O próprio Pimpão também, um grande jogador do Vasco, que foi revelado na categoria de base. Acredito no trabalho, sim, da categoria e mostra também um pouco do resultado que é a prata da casa, né? O que a gente chama de prata da casa. Daqui a pouco esse menino vai para a Europa aí e é grana entrando para o Vasco também, né? Aproveitar que falando do Vasco da Gama, mandar um abração para o Chico da Eliana, lá do São Benedito, apaixonado pelo Vasco da Gama. Valeu, Chico! Tô lembrando aqui do nosso amigo... O Godô? O Godô, né? Ah, o Godô, que a gente troca de nome de vez em quando aqui, chamei de Cotoco, mas não fica bravo não, Godô, que isso aí é amizade, né, meu filho? Olha só, ô Luiz Marmendes, pra quem é vascaíno de coração, assim como você, tá pensando, né, bom, o Vascão venceu a primeira e venceu a segunda também contra a Universidade Concepción do Chile, e agora, o que faz? E agora que hoje, logo mais, tem mais uma partida pela pré-Libertadores, né, do Jorge Wilstermann, torcedor do Atlético Mineiro, lembra bem, né? Joga contra o Oriente Petroleiro às 10h30 da noite. E só lembrando que o primeiro jogo, o Jorge Wilstermann venceu de virada pelo placar de 2-1. E aí, tá com a faca e o queijo na mão para enfrentar o Vasco da Gama. Só que, Luiz Marmendes, vamos dar uma pausa na Libertadores agora, vamos falar do Paulistão, porque um ex-Vasco da Gama estreou no Campeonato Paulista fazendo gol. Tô falando do São Paulo, bora ver os gols? Ou melhor, o gol, né, do jogo. São Paulo e Bragantino. Pênalti em cima dele, ó, o Nenê, que aí tava aquela briga, bate Diego Souza, bate Cueva, não, deixa pro Nenê. Foi lá que a categoria de sempre marcou o único gol da partida, fazendo São Paulo 1, Bragantino 0, foi aos 5 minutos do segundo tempo. O estádio do Morumbi aí do primeiro tempo, né, o estádio do Morumbi com mais de 10 mil torcedores, o Luiz Marmendes. Aí, um resultado que não foi um resultado elástico, foi 1-0 magrinho. Tá começando a temporada, né? Tá começando o entrosamento ali entre Nenê, Diego Souza, Cueva, o Trellis, que também entrou nessa partida. Ou seja, esse quarteto aí, vai dar certo? Tem tudo para dar certo, né? Uma equipe que vem muito forte. A gente começa a ver o Campeonato Brasileiro esse ano tem grandes surpresas para a gente. Aguarda aí grandes emoções para o torcedor, porque principalmente essas equipes mais fortes, São Paulo, Palmeiras também vai vir muito forte esse ano. O Atlético Mineiro a gente sabe também que tem um elenco muito forte. A parte do São Paulo, também Corinthians, a gente pode falar também, ô Fernando, não somente das equipes de ponta, mas as equipes que subiram também estão muito fortes, né? Sim. E falando no Campeonato Paulista, quem saiu, né, do Atlético Mineiro foi para o São Paulo, Valdívia, que no meio de campo veio que foi
revelado pelo Internacional, não sei nem se revelado, mas quando despontou mesmo para o futebol foi no Internacional. Esteve ontem também, foi contratado pelo São Paulo, esteve acompanhando o jogo ontem da arquibancada. E é mais um aí problema, né, entre aspas, pro técnico do São Paulo, né, o Dorival Júnior, que vai ter que se virar nos 30 aí com, Diego Souza, Cueva, Valdívia, Nenê, que bomba, hein? Uma bomba gostosa, né? Bomba boa. Porque eu tô lembrando daquele cara do Parque Alfred, água boa. Muito bom, porque você tem ali peças, principalmente nesses campeonatos que tem longa duração, você tem às vezes uma peça ou outra que precisa de ser reposta, né? E aí você tem com quem jogar ali, né? Realmente isso é muito importante para a equipe. A gente está falando de contratação, Luiz Mendes. E aí, meu filho, olha só, no Tupi, né? Vamos vir para o Juiz de Fora agora. Quem chegou essa semana, o Luiz Mendes, põe a fotinha deles aqui pra gente, por gentileza. Foram esses caras aí, ó. Os irmãos Léo Salino e Leandro Salino. O Léo Salino, né? É o volante, o Leandro Salino, lateral direito. Velhos conhecidos da torcida Carijó. Pra gente ter uma ideia, enquanto vocês estão vendo as imagens dele aí, só pra gente relembrar, o Tupi divulgou nessa semana, né, nas redes sociais, oficialmente apenas o Léo Salino, que é esse primeiro aqui que está com a camisa antiga do Tupi, a camisa azul. No ano passado ele foi campeão estadual pelo Cuiabá, lá no Mato Grosso, né? E sem clube no início dessa temporada, o volante já treinava em Santa Terezinha com o Tupi antes de acertar de forma oficial. O jogador teve no Tupi em 2008, quando ele fez o gol que deu o título Tupi da Taça Minas Gerais contra o América Mineiro, né, no Radialista Marilene, jogando aqui em Juiz de Fora. Já o Leandro também é um velho conhecido da torcida do Flamengo, né, teve no Olympiacos da Grécia, no Braga de Portugal, enfim, bem rodado também, né? Ou seja, são jogadores experientes, né? Fala do Léo Salino, que está oficialmente, né? É um jogador experiente, identificado com o clube, né? Teve um pequeno probleminha com a torcida aí, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, né? Quando o Tupi foi jogar com o Caldense, chamou de Tupizinho, mas depois se explicou, falou que foi uma forma carinhosa, enfim. Mas o Tupi tá precisando de jogador cascudo, não tá? Tá precisando de quem puxe para ele a responsabilidade, né? Porque dentro de campo você tem que ter um xerifão, você tem que ter essa figura do jogador que chama para si a responsabilidade. E é uma característica dele também, né, Fernando? Ele é um cara que tem essa característica, né? Consegue reunir a equipe, consegue fazer ali com que os jogadores tenham a participação ali de realmente consolidar a equipe. Eu acho, Fernando, que mais do que isso, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como que vai ficar o esquema tático do Tupi, porque agora com a saída do Alexandre Barroso, o Tupi estreia na Série C agora contra o Tombense, né? Tombense. E é muito difícil. A gente falava isso no ano passado, você vai recordar muito bem, a gente falava, né, que pelo menos 5 ou 6 jogadores daquela temporada deviam ter permanecido para o time continuar a sequência dos trabalhos, né? Aí desmonta o trabalho todo, aí não dá certo. A gente sempre no Tupi vivencia isso, trocar a roda do carro com o carro andando. Pra você ter uma ideia, nos últimos... essa foi o quinto ano consecutivo que o Tupi troca de técnico no Campeonato Mineiro, né? Imagina, há 5 anos que o time não consegue começar um campeonato curto, que é o Campeonato Mineiro, e terminar sem a troca de um treinador. Isso é horrível, tanto para a torcida, que perde identificação com o clube, horrível para o clube, a imagem do clube também fica ruim, mas infelizmente o Barroso tentou, mas não conseguiu ter um bom resultado aqui dentro de Juiz de Fora. Bom, depois da derrota para o Vila Nova, lá em Nova Lima, o Tupi fechou os portões na segunda-feira. Não teve imagens para você que acompanha o Arena, né? Poder acompanhar o treinamento. Não teve entrevista também. Na terça-feira a mesma coisa. Portões fechados, nada de entrevista, nada de imagem. Ontem também a mesma coisa. E hoje o Tupi resolve aí abrir os portões e também liberar, né, para entrevistas na quinta-feira. Só que, Luiz Marmins, a gente não pôde mostrar nada, né? O que a gente fez? A TV Carijó, nosso parceiro Rafael Campos, esteve batendo um papo com o Renato Kaiser, né, o jogador do Tupi que estreou marcando gol depois de ficar fora dos 3 primeiros jogos. Ele que falou do seu filho, né, que é uma inspiração, e também o que a torcida do Tupi pode esperar do Renato Kaiser. Eu fico até emocionado de falar do meu filho, porque ele vem me ensinando muitas coisas, né? E toda vez que eu olho para ele, eu vejo ele tentando caminhar e ele cai, e ele olha pra mim, ri, e ele levanta de novo, tenta caminhar e cai, levanta de novo. Ele mostra pra mim, vem me ensinando todo dia que não é uma ou 2 batidas que a vida te dá que você tem que desistir. Eu tento sempre seguir isso.
sempre quero mais na minha vida, sempre quero ultrapassar os obstáculos, sempre quero estar em primeiro, sempre quero vencer e falar para a torcida que o Guerreiro Kaiser está aí, vai dar o melhor sempre, todos os jogos, cada minuto dentro de campo. Kaiser é um jogador bem sensível, né, Luiz Mendes? Chorou na coletiva depois da estreia com gol, né? Agora está falando da família, do filho, enfim, um jogador que passou por um momento difícil e está conseguindo dar o início de uma volta por cima agora com a camisa do Tupi, né? A gente torce para que ele consiga ter o objetivo dele dentro da casa também, porque é um bom jogador, sem dúvida. Por exemplo, o Reis também é um grande jogador que o Tupi tem. Agora, tá faltando a bola chegar, tá faltando ter mais entrosamento, né? Ele é um cara que sempre tem esse chute cruzado, né? Uma característica dele, né? Corta para fora e dá aquele chute cruzado, mas para isso ele precisa de apoio, ele precisa de alguém chegar e entregar a bola para ele, que o rapaz sabe fazer gol. Vamos fazer o seguinte, então, já que a gente está falando do Tupi, vamos dar uma olhadinha agora na tabela de classificação do Campeonato Mineiro. Vamos lá, o líder, Luiz Mendes, continua sendo o Cruzeiro com 13 pontos, o América é o segundo colocado com 10, o Galo é o terceiro com 8, depois vem o RT, Tombense e o Boa no meio da tabela com 7 pontos. Na segunda parte, o Vila Nova, né, depois de vencer o Tupi, chega a 6 pontos ao sétimo colocado, o Uberlândia é o oitavo com 6, a Patrocinense, que é o próximo desafio do Tupi, é o nono colocado com 6 pontos, Caldense, décimo com 5, depois na zona do rebaixamento para o módulo 2, ao Democrata com 4 e o Tupi com apenas 3 pontos somados neste Campeonato Mineiro. Então, Tupi e Patrocinense. O Tupi pode chegar a 6 pontos, pode tomar aí, né, a 10ª posição, dependendo dos resultados aí de Caldense, né, o próprio Uberlândia que está em 8º colocado ali, o Vila, enfim. A sorte do Tupi, Luiz Mar, é que apesar de 5 jogos, 4 derrotas, né, tem essas equipes ali no meio da tabela que a gente viu, oscilou bem, né? Então a vitória do Tupi já deixa tudo tumultuado de novo. É o que está dando um certo conforto para o torcedor do Tupi, né? E torce também pelo resultado, por exemplo, a Caldense se empatar, por exemplo, dá mais um fôlego para a equipe, né? Conseguir, Fernando, fazer ali um pontinho pelo menos no empate, ganhar. O Tupi deu muita bobeira em perder esses 4 jogos, porque aí você tem aí 12 pontos, né? Que são perdidos. Você vê, o líder da tabela, que é o Cruzeiro, tem 13 pontos. Então fica muito distante, mas apesar disso, como você comenta muito bem, tem essa diferença mínima ali na parte de baixo da tabela. Então depende de resultados das outras equipes e precisa ganhar. Luiz Mendes, a gente está falando do Tupi, daqui a pouquinho, para você que está ligado na Arena Alterosa, você vai acompanhar uma reportagem bastante especial, inclusive o Luiz Mendes que fez, sobre o Toledo, né, que é o maior ídolo do Carijó, é o maior artilheiro do Tupi. Né? O que a gente armou, né, Luiz Mendes? Tem um fã do Toledo, que conhece o Toledo de muito tempo, que falou, eu tenho um sonho, que é ter uma camisa retrô do Tupi assinada pelo craque Toledo. E aí, claro, a nossa equipe esteve presente nessa homenagem, você vai ver daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma pausa e a gente volta para mostrar para você essa reportagem, tá bom? Rapidinho, sai daí não. Olha, a gente já está de volta e agora eu mostro para você, que está acompanhando a nossa programação, vamos mostrar os grupos da Copa Alterosa, começa em março, né? Nós já temos aqui 16 times que vão participar dessa competição, é a maior Copa de futebol amador de toda a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. E agora, vamos lá, pode abrir na tela aí para mostrar para vocês os grupos. Olha só, no grupo A, tá o Minas Lima Duarte, também a Associação Atlética Lima Duarte, rivalidade no grupo A, hein? Depois vem Trintões Futebol Clube e o Guaporé. No grupo B, o Núcleo Esportivo, Maripaense, Twister Futebol Clube e o Moreira. No grupo C, a seleção de Matias Barbosa, Santanense, Vargem Grande e o Edcar, aqui de Juiz de Fora. E no grupo D, né, quem está entrando na competição esse ano é Forte Itararé, lá de Tocantins, né, fica pertinho de Ubá. O Nacional Futebol Clube, o Eubanquense, de Eubanco da Câmara, e o ADJF aqui de Juiz de Fora, ou seja, competição forte, competição promete, né? Começa em março e, claro, antes da gente, né, mostrar para você a abertura oficial da competição, nós vamos estar trazendo aqui os personagens da Copa Alterosa, os jogadores, os treinadores e também a organização da competição. Um abraço para o Marcelo Endes, da Associação
né, dos árbitros aqui de Juiz de Fora e para toda a turma aí, Azul Maru, enfim, sempre acompanhando o Arena Alterosa. E agora da Copa Alterosa, nós vamos para a Copa do Brasil. Sabe por quê? O Atlético Mineiro, ó, suou para vencer, Luiz Marmendes. Para vencer não, para empatar, na verdade, com o Atlético Acreano. Você já tinha ouvido falar nesse time, Atlético Acreano? Nossa, Deus. Que fase, né, cara? Nosso Deus, né? Que fase do Atlético. E aí ficou 1-1. Vamos bora ver os gols aí do empate do Atlético. Quem abriu o placar foi o Atlético Acreano. Olha só, surpreendeu, né, saindo na frente aos 6 minutos com o João Marcos, depois dessa cobrança de escanteio, a bola voltou, e aí sim, bola na área, o João Marcos, esperto, lembrou da maravilha. Queixo no peito ou queixo no ombro, Luiz Marmendes? Parou no ar. Parou no ar, 1-0 para o Atlético Acreano aos 6 minutos do primeiro tempo. Tá vendo aí a comemoração? E a reação do Galo do Atlético Mineiro veio no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos. Jogada dele aí, o Roger Guedes, olha só, driblou um, deixou um pra trás, driblou do segundo, chutou, o goleiro defendeu e no rebote o Eric, que teve a oportunidade com o Oswaldo Oliveira, fez o gol de empate. Apesar do 1-1, quem passou foi o Atlético Mineiro. E aí, o Luiz Marmendes, olha só, enquanto a gente tá vendo os gols de novo, falar de valores agora da Copa do Brasil. Fiquei até na dúvida, né? Perguntei ao Peterson, não é possível. Esse valor é só da final. Com esse empate e a classificação, e já garantido para o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Atlético faturou nada mais nada menos que mais de 2 milhões de reais. Já que pensou? Beleza, hein? Já que pensou, beleza, Luiz Marmendes? hein? Já pensou se o time do Acre consegue esse feito, garantir mais de 2 milhões de reais? Tá com um ano feito, né? Nosso Deus. E aí, você gosta do nosso Deus, né? O Atlético, para ele, isso aí, né, uma quantia irrisória pro Atlético. Né? O Pérez está me lembrando aqui que esse valor é válido só para os times grandes, tá bom? Então o pessoal do Acre pode, né, ficar tranquilo que se passasse o valor seria um pouquinho menor, né? Só lembrando, o Atlético Mineiro enfrenta agora o Botafogo da Paraíba, né? E aí, ô Luiz Marmendes, olha só, depois desse jogo, o que aconteceu? Teve uma confusão, né, na coletiva do técnico Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira todo mundo conhece, sabe que ele é muito tranquilo, muito calmo, né, sereno. Só que aí, rapaz, teve um repórter lá que conseguiu tirar o homem do sério. Vou explicar para você antes de você ver o pequeno trecho, né, do vídeo que a gente separou. O repórter estava perguntando, Luiz Marmendes, que não conseguiu ir fazendo uma análise, falando, Oswaldo, eu não consegui identificar se o Atlético estava tentando atacar, se o Atlético estava tentando contra-golpear, né, o Atlético Acreano. Eu não entendi o que aconteceu com o Atlético Mineiro. O Oswaldo discordou. E depois disso, rapaz, o bicho pegou. Vamos ver. A chance para ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente técnica. Caralho é você, ô babaca. Caralho é você. Isso, que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que negócio de caralho é esse? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Ô babaca. Tá pensando que você é o quê? Só você. Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil? Ele é um babaca. Realmente Não vale a pena. Oswaldo, agora escuta. Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Vamos lá agora com uma treta. O clima esquentou por lá, né? E aí, só para identificar, né, o Oswaldo de Oliveira não gostou da pergunta do repórter Léo Gomide. Ele que é da Rádio Inconfidência, lá de BH. Inclusive, o próprio Léo Gomide, a gente tem o print aí da imagem, ele divulgou no próprio Twitter, né, a coletiva, que o repórter, ele grava, né, ele faz entrevista para a rádio e grava pelo celular em vídeo para o pessoal que segue, né, o Léo Gomide no Twitter, poder acompanhar. Ele mesmo divulgou o próprio vídeo na íntegra, né? Tem mais de 8 minutos aí de filmagem. Difícil tirar o Oswaldo de Oliveira do sério, né? Mas quando o homem sai do sério, ele fica nervoso, né, Luiz Marmendes? Rapaz, é o grande desafio do jornalista, né? A gente tem que ter um limite também, né? Claro. Não adianta você chegar, apesar da equipe estar com problema. Tem hora que o jornalista ele é muito impetulante na hora de perguntar. A gente tem que saber ter essa tranquilidade, porque ele tira o rapaz do sério ali, fica queimado também. Acho complicado isso, Fernando. A gente tem que ter um pouquinho de respeito na hora de fazer o jornalismo. Claro. Inclusive pelo clima, né? A gente consegue sentir, né? Quando o clima da coletiva tá puxado ou não tá, se o pessoal tá nervoso ou não, enfim. Só que não justifica, né? Se o repórter foi indelicado, não justifica também, claro, a agressão verbal, enfim, de ambas as partes. Aí tá todo mundo errado, né, Luiz Marmendes? Vamos fazer o seguinte, agora vamos falar de coisa boa. Eu prometi na ida do intervalo, e agora sim, nós vamos ver uma reportagem bem bacana aqui no Arena Alterosa. O maior artilheiro do Tupi,
esse camarada aqui, ó, nosso querido Toledo, o maior ídolo carijó, fez uma homenagem para o fã, uma camisa retrô assinada por ele mesmo. Vamos ver. Um nome, uma história. Toledo foi bem mais que um atleta. Moacir Toledo foi o maior artilheiro do Tupi. Ídolo do clube de Juiz de Fora na década de 60, o jogador sempre se recorda dos colegas da época do fantasma do Mineirão, como ficou conhecido o Galo Carijó, que venceu Atlético Mineiro, América, Cruzeiro, todos em Belo Horizonte. O craque foi recebido na TV Alterosa e logo que chegou, entregou uma camisa autografada para uma fã, Ana Maria. Agora, nesse momento, eu tô lindo, obrigada. Nossa, que emoção, gente. Era meu sonho também, tá? O Sr. Toledo, ele é uma lenda viva do futebol em Juiz de Fora. E hoje eu realizando meu sonho com essa camisa. Isso aí é sempre gratificante, né? Porque não é de hoje. A gente encontra a camarada na rua, o cara fala, ô Toledo, eu não sei o nome do cara. Então, isso aí já vem de quanto tempo? Essa paixão não morre nunca, né? Isso aí é time que a gente tem, eu só tenho o Tupi. A bela história do atleta é admirada por Renê, um cabeleireiro apaixonado pelo Tupi. Mas como fazer com que estes velhos amigos se reencontrem depois de tantos anos? Nossa equipe de reportagem foi até o salão de Renê e, sem saber de nada, ele nos recebeu. Enquanto trabalhava, Renê foi surpreendido com a chegada do ídolo Toledo. Esse é o famoso Toledo. Posso dizer que foi um dos melhores anos da minha vida, foi morando ali ao lado do campo do Tupi. Então, vivemos ali uma eternidade, né? Uma eternidade, até hoje. Mas é bom, até hoje ainda. Foi bom reconhecer. Foi tudo. muito. Ô, Renê, a gente armou isso tudo aqui só para você conhecer o Toledo. Ele trouxe uma homenagem para você. Vai, gente. Tá aqui, olha. Olha lá. Ó, aí você aprontou comigo. Ó. Gente de Deus. Pô, é linda a homenagem. Sem palavras, meu amigo. Sem palavras mesmo. É assim que é bom, né? Agora você me deixou emocionado. Eu também, né? Você é um cara sempre torceu com a gente, né? Sempre. Tá. As vitórias foram no ano de 1966. O time base era formado por Hélio, Manuel, Murilo, Dário e Valdir, Mauro, França, João Pires e Toledo, Vicente e Eurico. O craque Toledo é o maior artilheiro do clube e o jogador que tem mais partidas oficiais. Vou falar com o historiador Léo. Fala pra gente um pouco sobre a história do Toledo. O Toledo é o grande ícone, não só do Tupi, mas do esporte de Juiz de Fora. Por toda a sua trajetória, né, de vida esportiva dedicada somente ao Tupi, isso é importante falar. Então toda homenagem é justíssima a ele pela essa trajetória de 21 anos atuando pelo Tupi. São 474 jogos oficiais e 159 gols, que torna ele assim, o maior artilheiro da história do Tupi e o jogador que mais atuou com o manto carijó, né? A camisa agora vai ficar eternizada em um quadro na casa de Renê. De um grande jogador, de um grande treinador, de um grande amigo que eu tenho, né? Desde criança, né? 50 anos. Valeu, Eu vou passar de vez em quando aqui, Pode tá? sim, Toledo. Grande Toledo, um abraço para você, viu? Nosso carinho, nosso respeito, o maior ídolo da torcida carijó, o maior artilheiro do Tupi. Tudo de bom para você. Obrigado também por nos proporcionar, né, esse momento. Reportagem bonita, feita por esse camarada aqui, Luiz Marmendes. Valeu a pena fazendo, valeu? Foi muito legal, foi muito legal. O difícil foi segurar o Renê. O Renê tava com a hora já querendo sair pro almoço. Ô, Renê, segura só um pouquinho, vou fazer uma matéria contigo aqui. Como é que faz uma boa barba, né? Como é que faz? E, nossa, mas foi legal. Foi legal, um abraço para todo mundo, viu? Vamos fazer o seguinte, Luiz Marmendes, deixa eu fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta, sabe por quê? No final de semana tem clássico, tem Botafogo e Flamengo, eu quero saber quanto vai ficar com a sua tramelada, é rapidinho. Flamengo e Botafogo no final de semana, quanto vai ser, meu filho? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-1. O ceifador vai jogar, ele vai marcar gol? Não sei, Fernando. Não sabe. Não sei, é uma cara. incógnita.
Uma incógnita. Então tá bom, 2-1 Flamengo, quem fica feliz com isso é o nosso querido Peterson, né, flamenguista. Luiz Marmendes, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua parceria. Manda um abraço pro Cotoco, meu filho, que ele tá te esperando. Ó, o Godô, Coquim, Marcelo, Quitéria, Fagner, Camila, Juliana, Marcelo. Mandar um abraço aí também pra tia Tetê, lá de Santa Cruz. Muita gente. Só turma boa acompanhando Muita a gente. gente, Né? Um muita abraço para gente. todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu lembro você que agora o nosso próximo encontro é na segunda-feira. A gente traz tudo sobre o Campeonato Mineiro, também os estaduais aqui para você no Arena Alterosa, tá bom? E agora você vai ficar com ele e já está pronto, né, para apresentar para você o Alterosa em Alerta, primeira edição. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.